Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na palavra de Deus e hoje no livro de Apocalipse, terminando hoje o capítulo 14, nós vamos do versículo 14 ao 20. Bom, se você tem gostado, não esqueça de dar o seu gosto, de partilhar o vídeo com outras pessoas. Você vai estar nos ajudando também a divulgar esse canal, a divulgar esses vídeos da Bíblia, né? É a palavra de Deus. Bom, como sempre, começamos com a nossa oração e é isso que vamos fazer agora. Senhor Deus, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus. É a Tua voz que precisamos ouvir, é da Tua direção que a nossa alma está precisando. Por isso, tem misericórdia de nós, lava-nos dos nossos pecados, torna-nos apto para ouvir e entender a Tua palavra. E abençoa essa pessoa que está acompanhando conosco essa meditação. Amém. E eu vou ler direto, depois voltamos a ler os comentários, né? Então, Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, ou 300 quilômetros, mais ou menos. Bom, agora o apóstolo João está tendo uma visão também do Cordeiro de Deus e de algo muito maior, muito grande, né? E João tenta descrever essa nova visão, o indescritível que ele vê, ou seja, a glória do Senhor que está voltando. E que maravilha, né? Nós temos agora diante de nós, também pelos olhos do próprio apóstolo João, contemplar ao Senhor Jesus e a sua justiça, né? O que muitos contam pensando: Deus não fará justiça, Deus não vê, Deus não existe. Aqui nós vemos um Deus tão real e poderoso exercendo sua justiça. Bom, nós vamos voltar então a ler agora o comentário do bispo e nós vamos fazer também outros comentários. Vamos lá. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. O comentário do 14:15, semelhante ao Filho do Homem. Aquele que está sentado sobre a nuvem é o Senhor Jesus. O profeta Daniel fez alusão a ele e até o próprio Salvador se referiu a esse momento. Afinal, quem mais poderia vir sobre as nuvens, tendo uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão? Só mesmo o Senhor Jesus Cristo, que é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores, coroado com grande poder e glória, e que traz consigo a foice da justiça divina. A foice é afiada, não para recolher os frutos, mas para ceifar o que não presta. Ela é o instrumento de juízo da vingança divina contra o anticristo, contra a besta e contra todas as nações que preferiram desprezá-lo para seguir e adorar a besta. Com a foice do julgamento, ele limpará a terra e a preparará para o seu reinado de 1000 anos de paz
e justiça com os seus eleitos. Bom, a partir de agora, o que vai começar a acontecer é o juízo de Deus. Já houve chance para muitas pessoas se arrependerem, mas, como disse o bispo no comentário, elas desprezaram. Então, já não haverá mais chance. Daqui em diante, a coisa vai esquentar e feia para quem estiver na terra. No capítulo 19, lá no versículo 11, ele está sentado sobre um cavalo branco, o que indica o seu poder que avança. Aqui no capítulo 14, porém, o cordeiro está sentado sobre uma nuvem, o que indica o seu poder de executar juízos, e isso em contraste com os anjos. Então, essa é a prova de que ele é exatamente que está sentado sobre essa nuvem. No grego, a palavra usada de leukos, traduzida por luminosa ou lúcida, portanto, poderia ser traduzido como uma nuvem luminosa também. Daniel 7,13 diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Já em Mateus 24,30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, não há dúvida alguma com respeito àquele que está assentado, como Filho do Homem assentado sobre as nuvens. É o próprio Senhor Jesus. E no versículo 14, como nós vimos, E na parte B do versículo, não é um diadema que enfeita a cabeça daquele que vem sobre as nuvens, mas uma coroa de ouro. Trata-se do Rei das Nações, do Rei do mundo, o Rei dos Reis coroado, que vem em grande poder e glória e tem na mão uma foice afiada. Então, essa coroa, a princípio ele usou a coroa de espinhos, para levar os nossos pecados e culpa. Agora, ele retorna com uma coroa de ouro, bem luminosa. Essa expressão nunca é utilizada para descrever o recolhimento de bons frutos, a foice, de modo que ela significa algo terrível. Ele vem aqui como juiz do mundo. A terra precisa ser limpa das más plantas pelo trabalho do juízo da vingança divina. Essa é a razão da foice ser afiada, e João recebe aqui uma visão do Armagedon. Então, aqui começa o grande juízo de Deus. Ele deu o tempo que era necessário para todas as pessoas se arrependerem, mesmo aquelas que já tinham posto o sinal da besta em suas testas, nas mãos, e serviram durante um tempo a besta, mas tinham a oportunidade de mudar. O anjo grita em alta voz do santuário, dirigindo-se àquele que está assentado sobre a nuvem. Esse grito não é uma ordem, pois nenhum anjo pode dar uma ordem ao Senhor Jesus. Então não se trata também de uma transmissão de uma ordem do Pai, pois o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Não, o que se ouve é um pedido insistente, quase uma súplica em aflição. Esta alta voz também não vem do alto, mas do lugar onde se encontra o sacrilégio terrível, como foi proferido em Daniel 9:27, do templo reconstruído em Jerusalém. Então, essa alta voz não está ordenando Jesus, mas suplicando a ele para que se faça a justiça naquele momento. Então, e assim como o sangue de Abel clamou da terra a Deus por vingança, e o clamor dos pecadores de Sodoma e Gomorra subiu a Deus, como o Senhor diz duas vezes a Abraão em Gênesis 18:20 e 21, agora os pecados da grande Babilônia sobem através da boca do anjo, aquele que está prestes a vir para a colheita da terra. E eu acho isso tão forte. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão confundindo as coisas, Elas estão invertendo completamente a verdade. Elas estão transformando a verdade em mentira e pegando a mentira, aquilo que nós sabemos que não está correto, e transformando em verdade. E muitas pessoas até chegam a dizer que é a vontade de Deus, quando na verdade não é a vontade de Deus. Por isso, nós temos que estar muito firmados na palavra de Deus e saber qual a vontade de Deus pela palavra dele, do que
pela palavra de muitos que estão pervertendo a verdade. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus o quanto nós temos que nos guardar e o quanto os pecados vão subindo, como ele disse, né? Abel, que o sangue clama do chão pela vingança, né? A Sodoma e Gomorra, o clamor subiu daquelas cidades até Deus, e Deus então desceu a fim de ver se era real. Então nós temos que ter muito cuidado. A terra, as pessoas nesse mundo de hoje, elas estão cada vez mais distantes e mais distantes de Deus, e elas pensam que está tudo bem, né? A falsa sensação de bem-estar. No 16, e aquele que está assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E aí o comentário do 16 diz: a terra foi cegada. Agora começa a hora do juízo sobre a besta e os seus adoradores. O juízo, por tanto tempo adiado, não pode mais esperar. Afinal, a medida está cheia e a colheita está excessivamente madura. Esta ceifa de juízo engloba todas as catástrofes que acontecerão em breve sobre a terra, quando as taças da cólera de Deus serão derramadas. Se o apóstolo João disse que a foice será passada sobre a terra e que ela será ceifada, é porque a era da graça estará definitivamente concluída. O Senhor Jesus disse que a ceifa é o fim do mundo. Está em Mateus 13:39. Portanto, mais uma vez, a palavra de Deus começa a se cumprir agora nesse período de tempo, né, do Armagedon, nesse período da grande batalha que vai acontecer aqui na terra. Agora, o 17, e vou ler até o 20, diz assim: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estados. O comentário diz o seguinte, né, do 18 ao 20. Vindima os cachos da vinha. Essa vindima e suas consequências significam o terrível juízo de Deus sobre os povos no Armagedon. Esse evento ocorrerá fora da cidade de Jerusalém, ou seja, na planície de Megido, também chamada de Vale de Josafá, onde depois da grande tribulação, multidões se ajuntarão para serem julgadas e punidas. Esse lugar se tornará o grande lagar da ira de Deus, pois ali haverá um cruel derramamento de sangue. Devemos interpretar esse acontecimento não apenas do ponto de vista espiritual, mas também literal. A medida de 1.600 estádio aqui referida corresponde a aproximadamente 300 quilômetros. Isso mostra que a luta final dos povos no Armagedon ultrapassará o território de Israel. Aterrador o que vai acontecer e o porquê que as pessoas são tão teimosas, insistentes no erro, né? Então vemos aqui no 17 e 18, nos versículos 17 e 18, é o mesmo procedimento que nos versículos 15 e 16, mas referindo-se agora à vindima. Entretanto, o anjo que vem do céu é outro, não com relação à sua natureza, mas quanto à sua missão. E significa, como já dissemos, que João vê a volta do Senhor em diferentes aspectos. E ele vai retratando isso à medida que ele vai vendo e nós vamos conferindo na palavra de Deus. Nos versículos 19 ao 20, por exemplo, nessa terrível afirmação está contido algo maravilhoso. O ajuntamento final e rapidíssimo é definitivo de Israel na terra dos seus pais, em Israel. Então, esse ajuntamento ali presente para combater ou tentar, a tentativa deles de combater a Deus. Precisamos ver isso em conexão, por exemplo, com Mateus 24, onde ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, esse é o Filho do Homem
que nós vemos em Apocalipse 14:14. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Essa é a nuvem branca de Apocalipse 14:14, com poder e grande glória. Então, está identificado muito bem que o Senhor que está ali naquela nuvem é o Senhor Jesus e ele vem então efetuar juízo com essa foice. No versículo 18, em outras palavras, ajunta as uvas da videira, ajunta os filhos de Israel, porque ele é comparado também como a videira, assim como o Senhor Jesus também é. O que o Senhor fará então com essas uvas ajuntadas em todo o mundo, com todos os judeus espalhados que em nosso tempo não puderam ou não quiseram ir para a casa de Israel? E os lança. Por isso nós vemos esse ajuntamento agora, né? Quando houve a criação de Israel, muitos judeus voltaram para Israel. Hoje habitam ali. O que é esse terrível juízo que então atingirá Israel? É preciso ler Isaías 63, do 1 ao 4, que diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, em vestes tintas? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Bom, muita semelhança com o que aconteceu lá atrás, no Gólgota, quando o Senhor Jesus foi crucificado. Então, quando Israel for lançado no lagar da ira de Deus, entrará então em contato com o homem do Gólgota. Muitos olharão para ele e olharão para ele aquele que transpassaram, né? Lembra que naquela altura em que pediam para que Jesus fosse crucificado, mesmo sabendo da inocência, e muitos daqueles sacerdotes, muitos daqueles judeus disseram que o sangue dele recaia sobre nós. Então, esse é um momento. No versículo 18, nós vimos que ele vem do lagar onde naquela época novamente são oferecidos sacrifícios de animais que apontam para Jesus, mas serão interrompidos pelo anticristo. Essa vindima e suas consequências também têm um significado literalmente terrível. Primeiro, que o juízo sobre os povos do Armagedon acontecerá fora da cidade de Jerusalém. A Bíblia fala da planície de Megiddo, ou Vale de Josafá, como o bispo mesmo referiu. E segundo, que haverá um terrível derramamento de sangue. Não devemos interpretar as coisas apenas espiritualmente. Há também o sentido literal. Joel 3:12 ao 17 diz o seguinte sobre esse dia: Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém e fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo nome, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E é justamente nessa passagem, né, de Joel que nós vemos o que ele falou naquele tempo, né, que talvez muitos não conseguiam compreender muito bem. E agora nós lemos em Apocalipse o que vai ser feito, porque ainda não aconteceu. E aí você vê a palavra de Deus, né? A prova, Bíblia com Bíblia, né? A palavra de Deus se confirmando. Então, agora nós entendemos porque o Apocalipse lança luz sobre o livro de Joel. Então nós entendemos agora o que significa o lagar, o que significa essa guerra que Josafá iria travar. Ela travou fisicamente, mas ainda vai ser travada também fisicamente novamente agora no futuro. Bom, que revelações maravilhosas, né? Por isso a importância de nós lermos com carinho a Bíblia
e principalmente com o coração aberto, para que o Espírito Santo possa falar conosco e que ele venha falar cada vez mais consigo, tá bom? Deus abençoe e ilumine você cada vez mais. Fique bem.